Mesmo com o recesso do departamento de futebol, as férias dos atletas e o retorno previsto apenas para o dia 28, o Colorado terá de ir ao banco dos réus do STJD na próxima segunda-feira para defender Vitão e Bruno Henrique. O volante acabou expulso diante do Corinthians na Arena Itaquera na derrota colorada para o time paulista. E Vitão acabou esbravejando aos microfones e, obviamente, foi denunciado por falar a verdade. Enquanto isso, no mercado de transferências, mais um atacante é oferecido para o Internacional. Um jogador que tem experiência de Europa e uma certa pose até muito conhecida. É o Vini da Pose, o Carlos Vinícius. E a gente vai falar sobre isso e vai ser agora. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o nosso Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Então fica comigo até o final do vídeo, deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o trabalho, sem contar também o compartilhamento, beleza? Te inscreve pra gente bater os 70 mil inscritos, que é a nossa meta deste ano. Já peço desculpas, talvez vocês estejam ouvindo uma barulheira aí de máquinas, de martelos e tudo mais. Tem um vizinho fazendo uma obra que tá maravilhosa, tá? Pra gente pegar e gravar vídeos, tá? De qualquer maneira, muito obrigado por tu que tá chegando por aqui, que é novo, e também tu que é recorrente, tá sempre nos vídeos aqui, tá? Ontem bateu a odd da KTO, né, meu? O odão da KTO para Botafogo e PSG. Botafogo ganha ou empata e o gol do Igor Jesus acabou batendo odd 15, um absurdo o que a galera conseguiu botar no bolso e também marcar uns pontinhos para a Liga do Milhão. Entra lá em kto.bet.br, aproveita tudo que a plataforma tem para te dar e brinca e te diverte com responsabilidade e moderação. São ambientes, jogos, brincadeiras, palpites para maiores de 18 anos, beleza? Bom, o Vitão tá na Grécia, né? Em Mykonos, junto com o glorioso Wesley, tá lá, os dois casais, né? A gente tá vendo de vez em quando no Instagram dos caras, bem bacana aí, o período de descanso do nosso zagueiro e do atacante. Mas o Vitão vai ter que pegar e se defender no STJD, juntamente com o Bruno Henrique, porque os dois foram denunciados pelo órgão, né, pelo STJD, por conta dos incidentes envolvidos diante do Corinthians, tá? E aí agora na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos, vão ser julgados e podem ser punidos severamente. Se a gente pegar a situação do Bruno Henrique, ele foi denunciado em 2 artigos, o 258, parágrafo 2, inciso 2, e o parágrafo 2º, melhor dizendo, o inciso 2 e o 219, que é desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, reclamar desrespeitosamente por suas decisões. E aí aqui ele pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Lembrando que se pegar só um, está cumprido já de boa. No segundo, é danificar praça de desporto, sede ou dependência da entidade de prática esportiva. E aí pode implicar uma suspensão de 30 a 180 dias e mais uma multa de até R$100 mil, tá? A súmula do Paulo Zanovelli, que era o árbitro da partida que acabou expulsando o Bruno Henrique, não faz menção, tá? Nessa questão aí de quebrar e tal, e danificar a praça de desporto e tal. Mas a única coisa que diz na súmula é: ele deu uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa de bola. Então, muito mais chance de ser o Bruno Henrique denunciado pela expulsão, claro, né? Do que por qualquer outra coisa, tá? E o Vitão não, né? O Vitão já, esse sim, esse foi aos microfones depois, né? Falou algumas verdades, que o cara que joga contra o Corinthians, ele joga contra 12, né? Principalmente dentro da arena, da Neoquímica Arena, lá em Itaquera. E aí ele foi denunciado no artigo 243F. E aí diz assim: por ofender alguém em sua honra,
por fato relacionado diretamente ao desporto. E aí a pena prevê também até R$100 mil de multa e suspensão de 1 a 6 partidas. Daí aqui o Vitão, como não foi suspenso lá, né, não tinha sido expulso, ele falou depois do jogo, se ele pegar uma, por exemplo, partida, ele tem que cumprir. O Bruno Henrique não teria de cumprir essa uma porque já foi automática, né, em cima do cartão vermelho. Então, só se for de 2 partidas para cima, o Bruno Henrique, já o Vitão não, de 1 a 6 partidas, aí ele tem que cumprir, não interessa. Vale destacar, né? Vou falar a frase correta do Vitão. A gente sabe que aqui é sempre assim. O nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem de jogar contra 12. É sempre assim. Nunca que o Bruno Henrique fez é falta para segundo cartão amarelo. O Bruno Henrique já tinha cartão amarelo, ele dá um carrinho, o cara pula por cima, mas ele vê que o Bruno Henrique deu o carrinho, ele deixa a perna e acaba, né, sendo expulso o volante colorado. E aí no gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal, teve o pênalti que o Wesley e o VAR nem chamou para olhar. Quando bota o árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo, é sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui, falando da Neoquímica Arena. Bom, mas eu quero falar com vocês também sobre o Carlos Vinícius Alves Moraes. É o Carlos Vinícius, o Vini da Pose. Um atacante de 30 anos que está deixando a Europa no final dessa temporada. Está acabando o seu contrato com o Fulham da Inglaterra, vai ficar livre no mercado e acabou oferecido para o Internacional. E aqui a gente tem que trocar algumas ideias. O Inter, ele vê um centroavante, ou ele quer um atacante, por conta da possibilidade da saída do Ener Valencia. Eu não vou cravar que o Ener Valencia vai sair, simplesmente porque o futebol ele é dinâmico e ele muda. Mas, só para dar uma ideia, tá, nessa questão do dinamicismo, o Kaique Rocha estava para sair, bem provável que não vai mais. Só que daí o Inter quer muito o Alejandro, do CSKA Moscou, que já falamos por aqui várias vezes, tá? Só que a questão é que o Vini da Pose ele foi oferecido para o Inter porque ele tem experiência, tem vários times na Europa com um certo êxito até, se a gente for analisar, mas hoje ele quer voltar para o Brasil. Ele saiu do Brasil muito cedo e ele acaba fazendo um monte de temporada interessante, tá? Ele joga em Portugal, ele joga em Portugal, ele joga na Premier League, ele joga na Turquia, ele joga na Holanda, no PSV. Se a gente pegar aqui, ó, ele nessa temporada foram 4 partidas só, sem gols ou assistências. São 14 minutos jogados com a bola, né, rolando em campo. Ele foi reserva não utilizado em outras várias. O Kudê já quis ele lá atrás. E aí o Internacional, no momento, não conseguiu por conta de ter que pegar e botar dinheiro no cara para tirar ele de lá. Mas o Bragantino também tentou no ano passado e não conseguiu, porque o Fulham não vendeu. Mas ele tem uma certa história, tá? O Vini da Pose, ou o Carlos Vinícius, né? Ele passou pela base do Santos e depois pelo Palmeiras. Aí ele vai há cerca de 8 anos, mais ou menos, quase uma década de Europa, tá? Ele começa a trajetória dele na Europa no futebol português. Ele joga no Real Massamá. Depois ele vai para a Itália, joga no Napoli. Acaba emprestado também para o Rio Ave de Portugal e para o Mônaco. E aí ele vai para o Benfica. Lá ele se destaca muito. Ele é artilheiro, inclusive, do Campeonato Português. Daí, então, a gente tem em 2020 ele indo para a Premier League. Ele joga no Tottenham com o Lucas Moura. E aí aqui vocês vão entender depois por que é importante esse detalhe, tá? Depois ele foi comprado pelo Fulham, isso mais ou menos uns 3 anos, e aí ele vai emprestado para o Galatasaray, volta, e aí não tem muita oportunidade com o Marco Silva. Marco Silva, inclusive, que chegou a estar cotado, né, entre os técnicos que poderiam ser aí o comandante da Casa Mata do Inter, né, em outras janelas. Por que eu falei do Lucas Moura? Porque o São Paulo também quer o jogador. Só que o São Paulo tem que diminuir folha. Ele tem uma folha enorme e precisa vender alguns jogadores para diminuir essa quantia de 1 milhão por mês que quer o jogador.
O jogador quer receber aqui no Brasil, para qualquer clube que contratá-lo, R$1 milhão. Ele tem, por exemplo, a possibilidade de jogar no Morumbis por conta do Caleri, né, que está lesionado e que só deve voltar e jogar agora no ano que vem. Então, ele tem, nessa relação com o Lucas Moura, um bom lobby e pode, né, obviamente, dar preferência para os caras. O Inter, neste momento, apenas avalia essa possibilidade, mas o impeditivo enorme, né, é esse R$1 milhão. O Alejandro seria menos. O Alejandro, já falei para vocês, artilheiro do ano passado, né, do Campeonato Brasileiro pelo Vitória, junto do Yuri Alberto. Eu não contrataria, já falei várias vezes também aqui, não mudo de opinião. Se for para olhar em termos de bagagem, talvez o Vini é melhor. Mas se a gente for olhar em termos de idade, daí o Alejandro é melhor, né? Porque o Alejandro tem 24 e o Vini tem 30. Enfim, tem prós e contras, talvez, para os dois atacantes. A verdade é que o Inter está no mercado aí, tendência pelo menos, né? É de não anunciar ninguém antes do começo da janela, da abertura da janela, que é 10 de julho, e que o Inter vai ficar ainda em cima das posições que a gente vem falando, né? Possivelmente um zagueiro, o lateral é o Alan Benítez, que está chegando aí já, mas que também só vai poder pegar e ser apresentado depois do dia 1º de julho, que é quando encerra o contrato dele com o Cerro Porteño, sem contar ainda volante, o camisa 8 e um atacante para jogar, seja por dentro da área, seja pelo lado, principalmente o lado, preferencialmente o lado direito. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que até o Master ela pode mudar a telefonia da tua empresa. Tu tem uma possibilidade muito legal, cara, de ter vários ramais, de ter videochamada da melhor qualidade, áudio também, ligação por áudio da melhor qualidade, tudo na nuvem com tecnologia de inteligência artificial envolvida e principalmente, né, a qualidade, não apenas da Telmaster, mas dos planos da Telma que está aí na tua tela. Fala com eles que eu tenho certeza que eles ajeitam a tua telefonia, tanto interna quanto externa. Então, o contato com o cliente é importantíssimo. Tu pode estar perdendo milhares de reais por conta de, simplesmente ligações para clientes, pessoas, enfim, o teu produto como um todo aí na boca da galera. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.